Eu sou o Jack da NCP e já formei mais de 2.200 profissionais para darem manutenção nessa belezinha que é um equipamento de Airsoft. E hoje eu estou aqui como convidado da Tag Tactical, inaugurando o quadro Pergunte ao Armeiro. Eu me sinto muito honrado em poder participar e ser o primeiro a estar abrindo esse quadro semanal que trará os melhores profissionais do mercado tirando suas dúvidas sobre os equipamentos de Airsoft, carabinas de pressão e PCPs. E eu escolhi para o tema de hoje a compatibilidade entre os diferentes modelos de equipamentos para a prática de Airsoft. Será que eles são assim mesmo tão diferentes entre eles? Bom, é muito importante que você compreenda que apesar de existirem diferentes plataformas e modelos de equipamentos, como AK, M4, G36, Chris Vector, modelos do estilo Carbine ou PDW, internamente os equipamentos possuem os mesmos mecanismos de funcionamento, sendo utilizado em sua grande maioria Gearbox, que são as caixas de engrenagem que estão aqui dentro, nos padrões V2 e V3 e em números bem menores as plataformas V7. Além do fato de possuírem um sistema de funcionamento similar, a grande maioria das peças internas que estão aqui dentro da sua Gearbox são intercambiáveis. O que isso significa? Que elas funcionam entre todas as plataformas, entre todos os modelos, facilitando a manutenção e principalmente o acesso a peças de reposição. Dentro de um equipamento de Airsoft, você vai encontrar engrenagens, pistão, cilindro, molas, entre outros componentes que podem ser utilizados em todos os padrões V2, V3, V7, independente do modelo ser diferente ou não da Gearbox. Você deve estar se perguntando agora, Jack, existe diferenças em algumas peças? Sim, a resposta é sim. Você vai perceber que existe grande diferença, por exemplo, entre algumas peças da plataforma V2 e V3. Um deles, por exemplo, é o contato de gatilho, que existe pequenas diferenças entre a plataforma V2 e V3. Você vai encontrar também uma outra diferença entre a linha AK, que é uma plataforma V3, e a linha M4, que é uma plataforma V2, por exemplo, aqui no pistol grip, onde fica o motor. Num modelo como esse, que é a The Armory, um padrão M4, você vai encontrar um motor de eixo longo, enquanto nas AKs você vai encontrar um motor de eixo curto. Apesar das diferenças mencionadas até aqui nesse vídeo, quem aprende a dar manutenção em uma belezinha dessa daqui, consegue interpretar e desmontar qualquer outro modelo, consegue entender o padrão de funcionamento e dar manutenção em todos os equipamentos de Airsoft. A grande diferença está realmente apenas no processo de desmontagem do seu up e lower receiver, ou seja, da parte externa do equipamento, que varia de um modelo para o outro. Agora estaremos respondendo algumas perguntas deixadas ao longo da semana nas caixinhas de perguntas aqui do canal. Bom, existe, Jack, diferenças entre os modelos de bateria a serem utilizados? Sim, isso não está associado ao modelo da Gearbox, ser V2 ou V3, e sim sobre o conjunto montado no equipamento. O uso indevido, por exemplo, de uma bateria 11.1 em um equipamento sem MOSFET com gatilho mecânico poderá prejudicar a vida útil desse equipamento, causando a queima do contato de gatilho. Pergunta número 2. Eu posso instalar um MOSFET em qualquer equipamento? Alguns equipamentos, galera, dispensam a necessidade de você estar instalando um MOSFET. O MOSFET tem a função de desviar a corrente que viria aqui para o seu contato de gatilho diretamente aqui para o pistol grip, ou seja, para o seu motor, evitando então diretamente que você tenha uma descarga no contato de gatilho e ele venha se queimar. Se você está utilizando, por exemplo, a bateria 11.1 em equipamento sem MOSFET, como dito na pergunta anterior, você está correndo um grande risco. Porém, alguns gatilhos eletrônicos dispensam a necessidade de você instalar um MOSFET extra por já possuírem essa segurança dentro do próprio gatilho eletrônico. Pergunta número 3. Eu posso usar um cilindro V2 em uma plataforma V3? Por exemplo, tirar um cilindro de uma Gearbox M4 e colocar dentro de uma linha AK? Sim, eles são intercambiáveis. Apenas se atentem ao tipo de cilindro anterior e ao volume de ar. Recomenda-se apenas a troca em caso de riscos ou danos, e nesse caso a troca recomendada é que seja por um cilindro do mesmo tipo, né? Porque existem cilindros de diferentes tipos, cilindros completos chamados cilindro 0, cilindro tipo 2, cilindro tipo 1, então se atente em trocar apenas pelo cilindro correto. Pergunta número 4. Quando devemos trocar uma mola por uma mola mais forte? Bom, esse estudo deve ser feito com muito cuidado e envolve o desgaste precoce de outros componentes. Certifique-se então dos motivos que te fizeram buscar uma outra mola mais pesada e se o responsável pela manutenção daquele equipamento está preparado e com conhecimento para montar conjuntos equilibrados. Apenas a troca de mola fatalmente irá comprometer outros componentes, tais como engrenagens, gearbox e pistão, por exemplo. Como eu sempre falo, é uma corrente e o elo mais fraco sempre paga a conta.
Pergunta número 5. Quando eu devo trocar peças? Bom, vamos lá, pode até te deixar meio chateada a resposta, mas você não deve trocar peças e sim buscar a melhor performance com o seu conjunto original. Porém, se você for trocar uma peça em busca de alto desempenho, analise por qual peça vai iniciar e o faça aferindo os resultados após cada modificação, para que dessa forma você possa analisar isoladamente a evolução de cada proposta do projeto e identificar que peça deu certo e que peça não agregou, ok? Pergunta número 6. Qual é o primeiro upgrade que eu devo recomendar? Eu recomendo que seja você mesmo. É isso aí. Ou seja, é melhor você testar o seu equipamento, entender, entrar em sintonia com ele. Só dessa forma, conhecendo muito bem o seu equipamento, você vai conseguir notar qualquer diferença quando realizar alguma troca de peça. Do contrário, não vai ter ideia se a mudança surtiu ou não efeito. E se você for começar trocando alguma coisa, que comece por um bom bucking. O conjunto de precisão é fatalmente a parte mais importante do seu equipamento. E também o bucking é um componente de baixo custo e fácil de você estar trocando. Comece por ele. Pergunta número 7. O que não fazer nas trocas de peças? Bom, você não deve criar um Frankenstein. Jack, o que é um Frankenstein? Você sair trocando peças uma atrás das outras e perder a referência do que foi bom ou não foi bom. Você acaba montando um equipamento totalmente desequilibrado com peças de diferentes fabricantes. Isso não deve ser feito. Pergunta número 8. Quando eu devo fazer uma manutenção preventiva? Somente após o término da sua garantia do equipamento. Aí eu recomendo você fazer pelo menos uma vez por ano. Pergunta número 9. V2 ou V3? Qual é melhor? A galera sempre quer saber AK ou M4, né? Sinceramente, é preciso conhecer o material da Shell. Shell é a casca da gearbox, nome dado à parte interna aqui da caixa de engrenagens. Você precisa saber de que material é feito, qual é a fama daquele fabricante e qual é a qualidade de cada um dos internos. Porém, eu dizer para você agora que uma V2 é melhor que uma V3, eu não consigo, porque eu preciso estudar isoladamente quais são os componentes de cada uma delas. Porém, é claro que nas bancadas nós temos bem mais quebras de V2 do que as V3, que geralmente apresentam bem menos falhas na troca de gearbox. E por último, não menos importante, a nossa pergunta número 10. Um conselho para escolher um bom equipamento. Primeiro, escute mais de um profissional que lide com os equipamentos na bancada o tempo todo. Busque por marcas que ofereçam um ótimo pós-venda, como é o caso da The Armory e a Tag Tactical. Conheça melhor os internos e os feedbacks dos demais jogadores. Então, escolha a sua criança para levar a campo. Eu sou o Jack da NCP Airsoft. Foi um prazer estar aqui com vocês, gravando o Armeiro Responde para a Tag Tactical. Te vejo na próxima.